Rafael Folador, sou professor aqui da Verbo Direito Tributário, sou procurador da Fazenda Nacional. E é um prazer, então, estar aqui com vocês para estudar o Direito Tributário aqui para o concurso de Analista Judiciário TRF4, certo? Então, antes de a gente iniciar, eu queria fazer alguns breves comentários sobre a nossa banca, né, e sobre o nosso estudo. Nossa banca agora já está escolhida, temos certeza que é a FCC, Fundação Carlos Chagas. Então, a gente já vai se preparar com base na exigência dessa banca. Qual que é a característica dessa banca? É uma das mais renomadas e confiáveis, então, né, ao lado de CESP, FGV, então é uma banca que vai trazer uma prova de alto nível. Ela tem uma tradição de ter um foco maior na lei, tanto que antigamente ela era conhecida jocosamente como Fundação Copia e Cola, ela se voltava mais para a literalidade da lei. Então, ela andou se sofisticando um pouquinho mais, mas ela ainda tem esse foco bastante na legislação, tá? Diferentemente de um CESP, por exemplo, se você pegar uma prova do CESP, né, toda é focada em jurisprudência, informativos de STF, STJ e etc. A FCC não tem tanto essa característica, então a gente vai se voltar mais para o estudo da legislação, enfim, também um pouco súmulas, jurisprudência, alguma coisa, certo? Mas a lei ainda é o nosso porto seguro em termos de FCC, tá bem? Eu sugeria que vocês fizessem algumas provas anteriores, né? Talvez quiserem fazer a prova anterior, o TRF4. Eu até tenho aqui a última prova que eu fiz e eu fui aprovado para técnico para analista na última prova. Exerci os cargos de técnico analista antes de ser procurador da Fazenda. E vocês podem, para ter uma olhada, para ter uma noção, né? No intervalo posso mostrar para vocês. E ela tem a parte das questões objetivas e a parte dos casos práticos, né? No caso para analista, que é o caso de vocês, são os casos práticos, né? Na última vez foi um de direito administrativo e um de direito previdenciário, né? Então, normalmente fica em torno dessas matérias, são as mais importantes para a Justiça Federal, né? O tributário também estaria nessa tríade das áreas mais importantes, né? Então também teria que ter uma atenção. Mas essa preparação para os casos, né, poderia ser um momento mais específico. As questões objetivas mesmo, então, elas têm mais foco na legislação. Algumas vêm pura e simplesmente o que a lei diz, e algumas vêm alguns casinhos, uns mini casos. Então, ela exemplifica, né? Então, a gente tem que aplicar aquilo que a lei diz, né? Mas ela diz, fulano e fulano fizeram tal coisa e tal. Então as questões ficam mais ou menos nesse sentido, tá? Mas então não é nenhuma complexidade maior, são 5 alternativas e então é com base nisso que a gente vai trabalhar, tá certo? Agora em termos de estudo, do que eu sugiro, enfim, para o direito tributário e também para qualquer coisa, né? Para qualquer matéria. Então, a gente vai focar bastante na leitura de legislação. Eu digo no estudo individual de vocês, né? Não em aula, mas o estudo individual de vocês é indispensável, tá? No caso do direito tributário, o que eu sugiro que vocês trabalhem? É a parte da Constituição, tá? O título lá que trata do Sistema Tributário Nacional, que está nos artigos 145 a 162. A parte do Código Tributário Nacional, nosso famoso CTN. O CTN vai ser objeto da maior parte das aulas, tá, de direito tributário, porque ele é a norma geral de direito tributário do sistema brasileiro, né? Então o CTN, ele é importantíssimo para nós, ele é muito conceitual, mas você nos dá o quê? É o livro segundo, tá? O CTN ele tem lá um livro primeiro, depois converso melhor com você sobre o CTN, mas ele tem lá o livro primeiro que trata sobre o sistema tributário, trata sobre vários impostos em espécie, ele está desatualizado, tá? E tem o livro segundo, que é esse que nos interessa, porque ele tem os conceitos importantes, tá? O conceito de obrigação, fato gerador, crédito tributário, administração tributária, tá? Então tudo isso, esses conceitos vêm no livro segundo, que é composto pelos artigos 96 e seguintes do CTN, tá? Em termos de legislação, o que é essencial de direito tributário é isso, tá? Isso eu considero indispensável que todos vocês leiam até. Se puderem antes até das aulas, é interessante. O resto é plus, é coisa que agrega, tá? Mas esse é o essencial. Depois, resolução de questões, né? Vai ser nosso outro aspecto essencial. Isso é ordem de prioridade, tá?
Então, ler é essencial, resolução de questões vem logo em seguida. Antes de ler manual, alguma outra coisa, é isso, tá? Resolução de questões, aí como já sabemos a banca, vamos pegar só da FCC, tá? Uma estratégia é pegar as questões sobre cada assunto que está sendo estudado, né? Digamos hoje, a gente vai estudar legislação tributária, contribuições para a Seguridade Social e Simples Nacional. Né? Então dá para pegar só as questões desses assuntos para fixar, para revisar. Né? Se vocês acessam, tem alguns sites, por exemplo, aquele que concursos, algo assim, ele permite filtrar por assunto. Né? Então isso é interessante. Ou também é bem interessante fazer o exercício de pegar provas anteriores. E a FCC ela tem tradição de fazer essas provas de técnico e analista, enfim, servidor, de TRFs e TRTs. Né? Então tem um banco de provas bem grande para vocês fazerem. Né? E fazendo uma prova inteira é um exercício interessante para fazer um diagnóstico, né? Onde é que a gente está mal, onde é que a gente está bem, que matéria, enfim. Né? Então isso é interessante. Depois tem a parte de jurisprudência, não coloquei tanto destaque aqui, né? Mas jurisprudência seria mais estudo de súmulas, tá? Jurisprudência. Se é a parte de súmulas, cuidando quais foram superadas, quais estão canceladas, tá? Então tem até algumas obras que tratam disso. Tem algumas que eu gosto, que é aquelas do Márcio Cavalcante, né, que é do Zero Direito, vocês devem conhecer, que ele sistematiza por matéria, aponta quais estão cancelados, revogados, isso tem que ter cuidado, né? Mas, para ter alguma segurança, né, as súmulas vinculantes supremos são as mais confiáveis, digamos assim, tá? Que são as que, se tiver o cancelamento e tal, eles cancelam, e elas são mais recentes e tal. As vinculantes do STF são bem confiáveis. As mais recentes do STJ também. Agora, as súmulas comuns do STF são as que a gente tem que ter mais cuidado, porque elas são antigas, e o STF não edita mais súmulas comuns quase. Ou ele não faz, ou ele faz a súmula vinculante já, tá? E elas vêm desde antes da Constituição, né? Então aí é mais cuidado, tá? E por fim, aí se vocês quiserem fazer algum estudo bibliográfico e tal, tem um manual. Para quem tiver muito tempo, aí sim, eu recomendo que tenha assim, mas um manual só de cada matéria, né, e um bem voltado para concurso, tá? Os que eu gosto são os do Ricardo Alexandre, tá? Até tenho para mostrar, se alguém quiser olhar no intervalo. Tem o do Ricardo Alexandre, que é o que eu mais gosto, tem o do Alexandre Mas e do Eduardo Sabag, tá? São os que são focados assim para concurso mesmo, tá? O do Ricardo Alexandre é um pouco mais sofisticado, os outros são um pouco mais de concurso mesmo, tá? Mas todos servem bem para nossa finalidade, tá? Se puderem ler assim inteiro ou como for possível, né? Ou só para tirar dúvidas e tal, seria isso, tá? Então aqui colocando a matéria tributária, mas serviria para qualquer matéria, tá? Então bastante foco na lei, porque vocês já vão ter o curso aqui bem completo, e tal, né? Então o que vocês terem que fazer individualmente seria essa leitura de lei, as questões, né, alguma olhada em súmula e, se quiserem, podem ter um manual, tá? Então seria essa a nossa sugestão para a preparação de vocês, tá? Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, essa era uma introduçãozinha, né? Que a nossa aula é de direito tributário mesmo. Então a gente já vai começar aqui agora, tá? Então o nosso primeiro tema, como eu já mencionei, é legislação tributária, tá? Que ficou definido para essa aula de hoje. Então vamos colocar aqui legislação tributária. Tá, então vamos conversar sobre legislação tributária. Quem quiser observar e em seguida ir observando o CTN, pode olhar ali a partir do artigo 96, trata da matéria, tá? Mas antes da gente falar de legislação tributária propriamente dita, vamos discutir que tipos de atos normativos compõem, qual que é o papel de cada um, né? O que é a lei, o que é a reserva de lei complementar, o que é decreto, o que são normas complementares, são infralegais, o que cada uma pode fazer, tá? Como é que é a aplicação, vigência, a interpretação, a integração, vai ser disso que a gente vai falar agora, tá? Primeiro de tudo, vamos fazer uma breve diferenciação aqui em termos de competência tributária e competência para legislar sobre direito tributário.
tá? O que é isso? Então, competência tributária é o poder de instituir tributo mediante lei, tá? Então, a competência tributária, ela é distribuída na Constituição e é aquele momento em que ela diz a União poderá instituir tais impostos, então ela está atribuindo competência tributária, os estados tais impostos, municípios tais impostos, tá? É a competência privativa para os impostos de cada ente da federação, depois aquela competência cumulativa do Distrito Federal para instituir os impostos seriam de estado e município, tá? Exemplificando aquela competência comum para as taxas e contribuições de melhoria, tá? Isso já tô tocando na questão de espécie tributária, né? Seria de outra aula, mas nós sabemos, né, que temos as 5 espécies tributárias. Vamos colocar aqui só para a gente lembrar, que estão os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tá? São 5, é a classificação quinquipartite, que é consagrada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, os impostos são aqueles de faturador não vinculado, ou seja, eles são cobrados independentemente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Tá? Os impostos estão na competência privativa aqui, né? Na competência tributária, competência privativa de cada ente federado, tá? Cada um tem os seus, isso que quer dizer, tá? Também tem a competência residual da União para criar impostos. Só a União ela pode criar outros impostos que não estejam na Constituição, tá? Estados e municípios não. As taxas e contribuições de melhoria estão na competência comum dos entes, tá? As taxas elas são cobradas pela prestação de serviço público específico e divisível ao contribuinte, tá? O posto à sua disposição, tá? Vai ser revisado isso em outro momento, tá? Mas só para retomar aqui. Então, taxas. Existem 2 tipos de taxa, ou para serviço público específico e divisível, ou para o exercício regular do poder de polícia. Contribuição de melhoria é para valorização, ela tem como fato gerador a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Tá? Então, as taxas e as contribuições de melhoria são 2 espécies conhecidas como contraprestacionais ou sinalagmáticas. Por quê? Porque o Estado tem que prestar alguma coisa para o contribuinte para poder cobrar esses tributos. Tá? Então, não é que nem o imposto aqui. Imposto, a pessoa fez alguma coisa, ela tem que pagar. Mas ela não recebe nada, não interessa. Ela se baseia na solidariedade, se baseia na capacidade contributiva, certo? Você manifestou riqueza, então tem que contribuir aqui com as atividades do Estado, né? Que é, enfim, uma coisa de interesse coletivo. Já as taxas de contribuições de melhoria, não. Então, por isso que elas estão na competência comum de todos os entes, tá? Por que estão na competência comum? Porque todos os entes podem instituir esses tributos, tá? Como é que vai se definir qual que vai instituir? Vai ser aquele ente que praticou a situação que dá origem à tributação. Por exemplo, se foi o Estado que emprestou aquele serviço público, vai ser ele que vai instituir a taxa, né? Se é o município que está lá coletando o lixo domiciliar, por exemplo, ele que vai cobrar a taxa de coleta de lixo domiciliar, tá? E da mesma forma a contribuição de melhoria. Então está na competência comum, os empréstimos compulsórios estão na competência exclusiva da União, tá? E eles têm como característica ser restituíveis, tá? Então em algum momento eles são devolvidos para o contribuinte. E as contribuições especiais, aí sim, de regra, elas são de competência exclusiva da União, tá? Com algumas exceções, tá? Quais são elas, na verdade, exceções? É a contribuição previdenciária para o custeio do regime próprio de previdência dos servidores, né? Que todos os entes podem instituir. E a contribuição para o custeio de iluminação pública também, que é só do município, tá? As outras são só da União. As contribuições especiais são a categoria, vocês devem lembrar que é a categoria mais complexa, tá? Ela tem várias subdivisões aqui, tá? Na segunda parte da aula, quando a gente for trabalhar com contribuições para a Seguridade Social, aí eu volto nesse ponto aqui e abro um pouco essa árvore para vocês, tá? Mostro quais são os tipos de contribuições especiais, enfim, qual a característica delas, tá? Bom, estamos falando aqui de competência, tá? Então, a distribuição de competência tributária, ela foi feita pela Constituição da República e ela é exercida mediante a edição de lei, tá? A Constituição, ela não cria nenhum tributo, ela só outorga competência para que os entes o façam mediante lei, tá? Então,
eles vão fazê-lo mediante a edição de lei. Tá? Aqui também tem a distinção entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Tá? Fiquem tranquilos que a gente vai resolver tudo isso. Tá? Vamos lá. Então, a Constituição está lá. Ela só distribui as competências lá, cada um pode instituir tais tributos. Como é que ele faz isso? Mediante a edição de uma lei. Tá? Vocês vão ver na aula de limitações constitucionais da poder de tributar, que uma das mais importantes delas é a da legalidade, né? Ou seja, a criação do tributo com todos os seus elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais? Fato gerador, base de cálculo, contribuinte e alíquota, tem que estar uma lei em sentido formal, tá? Ok, de regra vai ser uma lei ordinária, salvo algumas exceções. Tá, tudo bem. Então, somente quem edita lei são entes políticos, né? Então, uma autarquia, por exemplo, não edita lei, uma fundação não edita lei, né? Então, somente quem tem competência são os entes políticos, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? No entanto, eles podem desdobrar essa capacidade tributária ativa e podem delegar a arrecadação, na verdade, a um outro ente da administração pública, tá? Por exemplo, uma autarquia ou uma fundação, tá? Desde que seja direito público. Nesse caso, a competência se mantém, tá? Vamos dar um exemplo, tá? Antigamente, as contribuições previdenciárias eram cobradas pelo INSS. Quem tinha competência e quem criava a lei era a União. Agora, ele dizia, quem vai arrecadar, fiscalizar e fazer tudo vai ser o INSS, que é uma autarquia. Tá? E dizia então, o INSS que vai ter a capacidade tributária ativa, tá? Vai ter esse poder de arrecadar e fiscalizar, tá? E vai ter o poder então de figurar na relação jurídica tributária, vai ser ele que vai ser o sujeito ativo da obrigação tributária, sem prejuízo de que a competência é da União, tá? Entenderam a diferença entre capacidade tributária ativa e competência? Competência é esse poder de criar mediante lei, tá? Isso é dos entes políticos. A capacidade é esse poder de efetivamente arrecadar e fiscalizar, tá? E isso pode ser atribuído a uma outra entidade de direito público, tá? Ou, por exemplo, se a União cria, ela pode segurar para ela essa capacidade tributária ativa, ou ela pode delegar para um outro ente de direito público, entenderam? E isso é a capacidade tributária ativa, que vai ser vista melhor na aula de obrigação tributária. Bem, então isso é capacidade tributária ativa, isso é competência tributária. Então, competência tributária é a competência para editar a lei instituidora do tributo. Por que eu estou diferenciando aqui da competência para legislar sobre direito tributário? Porque nem toda a legislação tributária ela é composta daquelas leis que instituem os tributos, tá? Nós temos, por exemplo, leis de normas gerais, que não estão instituindo tributo, mas estão estabelecendo normas gerais sobre como vão ser criados, como vão ser cobrados, né? Por exemplo, o maior exemplo é o CTN, né, o Código Tributário Nacional, que a gente vai ver. Então, ele não é uma manifestação do exercício da competência tributária. Ele é uma manifestação do exercício dessa competência para legislar sobre o direito tributário, tá? E dentro disso, então, eu queria trazer como é que essa competência para legislar é distribuída na Constituição. Vou ver se aqui está melhor. Tá, competência para legislar. Então, primeiro, nós temos isso na competência concorrente. Tá? Porque isso está no artigo 24, inciso 1 da Constituição. Vocês lembram aquela parte lá de direito constitucional que tem o que é competência privativa da União, competência concorrente entre a União e Estados, né? Enfim, competência subsidiária, supletiva, enfim, né? Isso é lá de direito constitucional, né? Vocês devem se lembrar. Então, no artigo 24, é ele que traz todas aquelas competências concorrentes, ou seja, aquelas matérias que a União tem a incumbência de criar normas gerais, e os estados e o Distrito Federal, normas específicas, tá? Sim? Aqui, como? É da Constituição, CRFB. Isso, Constituição da República. Coloca CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, isso está no artigo 24, inciso 1 da Constituição. Então, é essa competência concorrente, tá?
que tem aquelas regras que vocês já viram, né, da técnica vertical de repartição de competências. Tudo que está na competência concorrente, a União ela dita normas gerais e os estados e o Distrito Federal normas suplementares. Tá? Se a União for omissa, aí os estados e o Distrito Federal podem ter competência plena. Tá? Então lá o direito tributário está nessa competência concorrente, então pode ser trabalhado dessa forma. Tá? No entanto, algumas matérias estão reservadas à lei complementar da União, tá? Então a regra seria essa, mas nós temos uma competência, eu vou colocar aqui como se fosse uma competência privativa, tá? Porque de fato é. Da União. Por lei complementar, tá? Não é por qualquer instrumento. Então existe essa competência privativa da União por lei complementar para editar algumas normas de caráter geral, efetivamente, tá? Está no artigo 146, e é bem importante isso, aí eu vou trabalhar com vocês, até que a gente vai ter que apagar, ou a gente faz ali do lado. Da Constituição, desculpe. Tá? Esse artigo é bem importante, por quê? Ele diz quais são as matérias reservadas da lei complementar, tá? São algumas matérias bem importantes, porque o que é a lei complementar? Né? É uma lei complementar à Constituição, ou seja, ela fica ali, né? É controversa, ela tem uma hierarquia superior à lei ordinária, mas é como se ela intermediasse a relação entre a Constituição e a lei ordinária. Tá? Então, é algumas matérias que o Constituinte ele quer que seja uniforme em todo o território nacional. Tá? Então, ele não quer, por exemplo, deixar que os estados, os municípios, eles criem a norma como bem entenderem em relação aos seus tributos. Uma certa uniformidade tem que ter. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, o que está dentro disso aqui, dessa competência privativa da União para legislar por lei complementar? Tá? Peguem aí o artigo 146, quem tiver. Então, vamos puxar aqui. O que está ali dentro, então? Primeiro inciso, ele diz que é reserva de lei complementar, dispor sobre conflitos de competência. Vou colocar aqui. Dispor sobre conflitos de competência. Em matéria tributária, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? Então, o primeiro papel seria esse. Tá? Esses conflitos de competência eles são meramente aparentes, porque a Constituição ela delimitou tudo bem estritamente, tá? Então a parte de lei tributária é bem regulada. Então, no plano lógico, essa rigidez impede que haja um conflito de competência. Mas, na prática, acontecem conflitos aparentes, né? E eles podem ser tanto em relação a qual tributo incide, né? Digamos que seja uma situação que o Estado diz que incide ICMS e o município diz que incide o ISS, né? Seria um exemplo. Ou então, pode ser dentro do mesmo tributo qual ente que vai cobrar, né? Digamos que seja o ISS, tá? Que é o Imposto sobre Serviços. Pode ser que, digamos que a prestadora de serviço tem sede em Canoas, mas ela presta em Porto Alegre. Pode ser que os dois municípios se entendam competentes para cobrar. Então, isso seria um conflito de competência que poderia ser resolvido por essa lei complementar, tá? Bom, então, esses seriam esses conflitos de competência. Próximo item é regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. O que são as limitações constitucionais ao poder de tributar? São aquelas garantias da legalidade, retroatividade, anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal, né? E certamente vai ter uma aula bem extensa sobre isso. E as imunidades, tá? Um dos principais exemplos, e tem um julgado recente sobre isso, é em relação às imunidades. Imunidades são aquelas pessoas ou objetos, né, que não podem ser tributados por força da Constituição.
né? Nós temos as imunidades subjetivas, que é, por exemplo, das entidades religiosas, dos sindicatos de trabalhadores, das entidades de assistência social, né? E nós temos as objetivas, que é, por exemplo, a do livro, daqueles CDs, DVDs com conteúdo nacional, enfim, tá? Essas são as imunidades. E a construção é essa, tá? Então, todas as limitações constitucionais ao poder tributar, para serem reguladas, tem que ter lei complementar. Então, nós tínhamos o caso da imunidade das instituições de educação e assistência social, tá? Vocês sabem que essas entidades beneficentes, enfim, claro, é um pouco mais complexo, mas elas gozam dessa imunidade, tá? Só que para prever, então, quais requisitos têm que ser atendidos para gozar dessa imunidade, então tem que ter a lei complementar aqui, tá? Isso aqui, vamos colocar aqui para a gente não confundir. Isso aqui são as matérias que são reserva de lei complementar. LCP. Tá? Então vamos colocar aqui o exemplo. Imunidade. Tem que ter. Mas isso foi muito discutido, tá? Nesse caso das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, que tem uma imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, letra C, existem leis ordinárias que criavam... Alguma dúvida? Não? Existem leis ordinárias que previam esses requisitos, tá? Por exemplo, diziam que tinha que ter contrapartida, digamos, se é hospital, vai ter que atender tanto por cento pelo SUS, se é uma escola, tem que ter tantas bolsas concedidas e etc. Tá? Isso vinha por lei ordinária. Aí as instituições vinham aqui dizer, olha, mas o artigo 146 ele diz que é reserva de lei complementar para regular as limitações concedidas ao poder tributar, então não pode isso. Aí o que se dizia? Se dizia que, o que a União dizia? Que isso que estava nessas leis ordinárias não era regular a própria imunidade, e sim era prever normas sobre o funcionamento da instituição e procedimentais para o reconhecimento da imunidade, tá? Dizia isso, mas acabou não colando, digamos assim, no Supremo Tribunal Federal. Então, num julgado relativamente recente, por muito tempo se permitiu a lei ordinária, mas nesse recurso extraordinário com repercussão geral 566-622, o Supremo, então, entendeu que para regular a imunidade precisa sim de lei complementar, tá? O que está fora da lei complementar não pode ser exigido, tá? Então o que ficou? Nesse caso existem algumas normas mínimas para gozar dessa imunidade aqui que estão no artigo 14 do CTN, tá? Que prevêem lá que a entidade não pode distribuir lucros, né, a qualquer título para os seus associados, que ela tem que aplicar integralmente no país os seus recursos, né, e nos seus objetivos institucionais, e que ela tem que manter uma escrituração fiscal regular, né, contábil, ou seja, ela tem que ter livros que mostrem toda a sua contabilidade. Basicamente são esses três, tá? Isso está no 14 CTN, então isso tem que ser atendido. O restante, que estava lá em leis ordinárias, se entende que não é necessário mais, tá? Na verdade, isso está bem controverso, está bem difícil, tá? Mas a decisão foi essa, tá? Para a prova é bem fácil, é só dizer que para regular a imunidade tem que ter lei complementar. Na prática é bem problemático. Então esse foi esse item aqui de regular as limitações constitucionais a poder tributar, tá? Reserva de lei complementar, lembrem. Posso apagar essa partezinha só para a gente ter espaço? Tá. E o próximo item é estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Tá? E aí ele especifica o que ele entende que são essas normas gerais. Tá? Esse inciso 3 seria um dos mais importantes. Tá?
E ele diz, então, que é competência privativa da União editar essa lei complementar. Tá? Essas leis complementares aqui vão ser chamadas de lei complementares nacionais. Tá? É uma lei complementar de caráter nacional. Por quê? Ela não se aplica apenas ao plano federal, ela se aplica a todos os entes da federação. Né? Então, tem essa distinção entre a lei que teria um caráter federal e um caráter nacional. Essa seria uma lei complementar nacional porque ela vale para todo mundo, entenderam? Vale para estados, para o Distrito Federal, para municípios e para a própria União. Tá bem? Então, normas gerais em matéria de legislação tributária. O que são essas normas gerais em matéria de legislação tributária? Tá? Aí tem quatro alíneas que vêm. Vou colocar aqui. A primeira é, vou ler para vocês primeiro, definição de tributos e suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatiadores, base de cálculo e contribuintes. Tá? Já retomo aqui. Então, o que é aqui? É a definição de tributo e suas espécies. Então, vai dizer o que é tributo, quais são as espécies, que era aquilo que a gente estava trabalhando aqui no canto antes, né? E essa lei complementar nacional tem esse papel, tá? Em relação aos impostos que estão na Constituição, que são quase todos, essa lei aqui que ela vai prever fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Então, veja que é como se fosse uma limitação à competência dos outros entes. Tá? Exemplo, os estados e o Distrito Federal, vocês vão estudar lá que eles têm três impostos cada um. Tá? O estado ele tem a competência para instituir o ICMS, o ITCMD e o IPVA. Tá? Enquanto que o município só tem competência para instituir o IPTU, o ISS, o ISSQN e o ITBI. Tá? Ok. Então eles não vão ter plena liberdade para criar como bem entenderem, ou seja, preverem o fato gerador que quiserem, com a base de cálculo que quiserem, indicar o contribuinte que quiserem. Tá? Eles vão ter que respeitar, então, essa norma geral da União que previu qual vai ser o fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Tá? Pode acontecer, por exemplo, de a União colocar o contribuinte pode ser tal ou tal pessoa. Por exemplo, em relação ao TCMD, ele diz que pode ser o doador ou o donatário. Aí fica na liberdade do Estado escolher qual deles. Mas vocês entendem que ele está limitado? Ele está limitado, tá? Mas ele vai ter uma margem, sim, de conformação. Por exemplo, a alíquota. A alíquota não está ali, então a alíquota é ele que vai fixar. Também tem outras limitações, tá? Mas então a ideia é essa. A ideia é que tem uma uniformidade, tá? Se não tiver essas normas gerais aqui, cada estado do país ia inventar o seu ICMS ao seu bel prazer, tá? Então, por exemplo, já é uma legislação bem complexa de ICMS. Se não tivesse essas normas gerais aqui, cada estado ia para um lado e a gente ia se perder, tá? Ia ser muito oneroso para os contribuintes, enfim, tá? Então, isso é para garantir uma certa uniformidade em território nacional, tá? Por isso que existem essas normas gerais. Então, é para quê? Vamos sintetizar aqui. É definição de tributo e suas espécies. E eu vou abreviar aqui, tá? Fato gerador, base de cálculo e contribuintes, fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos que estão previstos na Constituição, tá? Definição de tributo e suas espécies, e fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos previstos na Constituição. Tá? Reserva de lei complementar. Depois, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Tá? Já coloco aí. O que são isso? Também são institutos essenciais. Tá? E se vocês lembrarem, né, eu mencionava da importância do CTN. Por quê? Porque quem prevê isso que eu li agora, está no CTN, justamente lá no livro 2º, tá? São os conceitos essenciais do nosso sistema tributário que tem que ter uma uniformidade, tá? Então, são esses conceitos, tá? Vou colocar aqui para vocês no quadro. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição
e decadência. Todos os temas que serão estudados. Tá? Isso aqui já teve problemas, por exemplo, já teve lei ordinária tratando de prescrição e decadência tributários. Tá? Esse foi um caso lá das contribuições previdenciárias. Tá? Contribuições previdenciárias, a gente sabe que são tributos, como quaisquer outros, tem que respeitar as limitações constitucionais do poder de tributar. No entanto, o legislador se passou em um determinado momento, tá? A prescrição e a decadência tributárias, elas têm 5 anos já adiantando para vocês, tá? Depois vocês vão estudar aqui qual que é o termo inicial, como é que se dá, as causas interruptivas, mas os prazos são de 5 anos, tanto de prescrição quanto decadência. Aí veio uma lei lá sorrateira e disse que para as contribuições previdenciárias seria 10, porque em razão da irrelevância da Previdência seria 10 anos de prescrição e 10 anos de decadência, tá? Foi declarado inconstitucional por um vício formal, tá? Esse vício formal de que não respeitou o requisito da lei complementar, tá? Então, prescrição e decadência tem que saber que é reserva de lei complementar, tá? Próximo item que tem aqui é o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, tá? Então, esse ato das sociedades cooperativas, ele tem que ter um tratamento adequado. O que é esse tratamento adequado? Seria um tratamento compatível com a sua natureza, tá? Elas já alegaram, as cooperativas, que, por exemplo, isso aqui encerraria uma imunidade, então não pode cobrar esse tributo delas. Não é isso que está dizendo, só diz que tem um tratamento adequado, tá? Então, vamos colocar aqui. Seria... Estamos quase terminando aqui o artigo 146. Seria o adequado tratamento ao ato cooperativo. Tá? E, por fim, fechando aqui, nós temos a definição do tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? Inclusive, vai ser... Se der tempo, vai ser objeto da nossa aula de hoje, que vai ser a questão do Simples Nacional. Tá? Vamos colocar aqui. É o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Inclusive regimes especiais ou simplificados para a cobrança de impostos e contribuições, tá? Então isso aqui vai acabar sendo o famoso Simples Nacional. Isso aqui é o artigo 146, esmiuçado, da Constituição, tá? Essa parte aqui... principalmente essa parte aqui, ela é tratada efetivamente no Código Tributário Nacional. Tá? Essa parte de definição de tributos às espécies, fatiador base de cálculo e contribuinte dos impostos da Constituição, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Tá? E preciso então falar para vocês sobre o CTN, porque na verdade ele foi criado como, e ele é até hoje, a Lei número 5.172, de 66. Ou seja, 5.172 de 66. Ou seja, ele é formalmente uma lei ordinária, certo? Então, como é que ele está regulando matéria de lei complementar? Tá? Só que, claro, ele foi criado em 1966, tá? Quando sequer existia essa figura da lei complementar. Logo depois que ele foi criado, em 66, veio a Constituição de 67, e ela já criou a lei complementar e trouxe já uma previsão semelhante a essa, de que seria a reserva de lei complementar estabelecer essas normas gerais aqui. Aí operou aquele fenômeno da recepção, que vocês estudaram em direito constitucional, certo? Então, tinha lá a lei e veio uma nova ordem constitucional. Então, aí se faz o juízo da recepção ou da revogação. Analiso a compatibilidade material. Se analisou o CTN, diz, bom, não tem nenhuma incompatibilidade material em princípio, tá? Ele não contraria a nova Constituição. Ok.
A compatibilidade formal, eu não preciso analisar e ela vai passar a ter o status exigido pela nova ordem para aquela matéria, certo? Então vamos lá. Pegaram o CTN, analisaram ele, tá, ele não contraria a Constituição, então ele vai ser recepcionado. Ok. Que status ele terá no nosso novo sistema aqui constitucional? Terá o status de lei complementar, que é a matéria que agora se exige para tratar da matéria. Tá? Se ele tivesse sido editado depois, digamos em 67, como lei 5.172, seria inconstitucional por um vício formal, que não é lei complementar. Como ela é anterior, na época estava correto. Então ele foi recepcionado já em 67 com status de lei complementar. Ou seja, ele tem força de lei complementar. Se eu quiser modificar qualquer coisa nele, como de fato, até os dias de hoje, às vezes se faz algum ajuste pontual, aqui e acolá, vai ser necessária uma lei complementar. Tá? Então, se costuma dizer, né, que foi recebido a partir de 88 como lei complementar. Sim, na ordem constitucional de 88, sim, mas não foi nesse momento que ele adquiriu o status de lei complementar. Já na Constituição de 67, ele já tinha. Vamos colocar aqui só a linha do tempo. Então, tinha o CTN. Com a Constituição da República de 1967, ele já passou a ter status de lei complementar. E com a Constituição, depois teve a Constituição de 69, né, que se discute se é Constituição ou não, mas de qualquer forma manteve. E depois teve a Constituição de 1988, quando ele manteve esse status de lei complementar, tá? Então ele tem esse status e para modificar tem que ser esse instrumento normativo. Alguma dúvida sobre isso? Tá. Bom, então vamos apagar isso aqui. Antes da gente avançar na matéria, isso aqui está um pouquinho truncadinho, mas é necessário, tá? Depois a gente vai estudar a legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação, integração, talvez se torne um pouco mais interessante. Eu só quero fechar com vocês essa questão das reservas de lei complementar, para vocês terem sistematizado, né? Porque nós temos essas reservas que são as mais importantes, mas nós temos algumas outras esparsas na Constituição, tá? Então vou fazer uma listinha com vocês, para vocês terem. Depois isso vai aparecer no estudo de vocês, tá? Por exemplo, até para instituir alguns tributos tem que ter, para regular a alíquota, enfim. Aí depois que vocês estiverem naquele momento específico, vocês vão relembrar isso aqui, tá? Depois que vocês forem estudar os impostos em espécie, tiver uma questão de lei complementar lá, aí vocês vão, digamos, rever isso, tá? Então não se preocupem que vocês vão ter que decorar tudo isso agora. Mas eu acho legal vocês já terem essa listinha feita, tá? Porque essa questão da lei complementar é bastante cobrada em provas. Posso apagar aqui? Tá. Vou apagar isso aqui. Não tinha terminado aqui? Faltou alguma coisa? Tá. Vou deixar espaço aqui. Apaga aqui também. Tá, então o que eu estou falando agora são matérias reservadas à lei complementar na Constituição de 88. Tá? Então a gente começou com essas aqui, que estão no artigo 146. Agora, sempre que eu falar artigo da Constituição, tá? Nesse momento. E depois, o que mais que a gente tem esparso na Constituição, que é a reserva de lei complementar. Tá? Então vamos fazer essa listinha. Vem aqui o 146A da Constituição, que diz:
Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei, estabelecer normas de igual objetivo. O que seria isso? Não se sabe bem, tá? Não é algo que foi exercido, tá? Mas então seria para estabelecer critérios especiais de tributação com que objetivo? Com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência. Da concorrência, tá? Porque a gente sabe que a tributação realmente ela tem reflexos bem significativos nessa questão concorrencial, tá? Quando a tributação é isonômica, alguém acaba tendo vantagem competitiva sobre seus concorrentes, enfim. Então, realmente, a questão concorrencial é delicada na questão tributária da concorrência. Então, essa norma ela abre espaço para alguma norma que equalizasse isso, tá? Seria mais ou menos isso. Então, vamos grifar o que aqui? Critérios especiais para resguardar a concorrência, tá? Seriam as palavras-chave. Depois, nós temos a necessidade também para a criação de alguns impostos, tá? Vou colocar aqui no 153.7 é para a criação do IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, tá? É o único imposto que nunca foi criado até hoje, tá? Que é da competência federal. Seria um tributo que teria sido criado por lei complementar, tá? Por isso que está aqui nessa nossa lista. E nunca foi criado, né? Nunca se chegou a um consenso sobre o que seria essa grande fortuna, de que forma seria essa tributação, se ela seria benéfica, se ela afugentaria capitais do nosso país. Não se chegou a um consenso sobre isso, tá? Então é o único imposto que nunca foi criado. Depois, no 154.1, nós temos a questão do imposto residual, a criação do imposto residual. O que é o imposto residual? É um imposto que não está na Constituição, então seria um imposto novo, tá? Porque, por exemplo, a União tem lá na Constituição uns 7, 8 impostos, o Estado 3, o município 3, tá? Em princípio são só esses. Mas a União ela pode resolver inovar e vai criar um novo imposto, tá? Aqui o 154.1 ele diz quais são os requisitos para isso, tá? Isso tem que ser, além de ser por lei complementar, tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos demais impostos, tem que ser não cumulativo, tá? Tem algumas regras nesse sentido, mas ela poderia então fazê-lo, tá? Seria o imposto residual e também a contribuição social residual. Eles submetem exatamente as mesmas regras para a criação residual, tá? Eles têm as mesmas regras, lei complementar, fato gerador de base de cálculo inovadores e tem que respeitar a não cumulatividade. Que não sei se vocês estão lembrando o que é, mas vai ser estudado em aula. Certo? Então isso aqui é tudo para criar esses tributos aqui, tem que ter. Tá? Então agora vamos prosseguir. Vou colocar aqui para vocês saberem. Isso é para criação. Depois, para regular, artigo 155.3. Para regular a instituição do ITCMD em alguns casos específicos, quando envolve uma pessoa no exterior, tá? Já vou ler para vocês. Regular, vou colocar aqui. O ITCMD, quando envolve uma pessoa que tem domicílio no exterior. O que é o ITCMD? O ITCMD é um imposto estadual sobre transmissões causa-mortes ou por doações, ou seja, transmissões gratuitas, tá? De quaisquer bens. Pode ser imóvel, pode ser dinheiro, pode ser bem móvel, tá? Tudo que é transmitido a título gratuito por herança ou por doação é tributado por esse
imposto, tá? E ele é estadual, então nós temos às vezes problemas. Digamos, por exemplo, quando... Problemas não, né? A Constituição, ela resolve isso dentro aqui do nosso país, tá? Então, quando for um bem imóvel, por exemplo, está sendo transmitido, ela diz que vai ser tributado no local da situação do bem, tá? Quando é um bem imóvel, aí depende, se for por doação, é o domicílio doador, se for causa-morte, é o local do inventário, tá? Isso aqui é tudo matéria para aula de impostos em espécie, tá? Vai ter aula, agora que a gente está estudando tributação e tal, lá no final vai ter umas aulas de tributos em espécie, daí vocês vão estudar esses principais impostos, tá? Mas estou só adiantando para vocês. Então, o ITCMD é isso, mas às vezes, quando abrange uma pessoa que tem domicílio no exterior, por exemplo, aí não se sabe qual estado que daí cobraria. Nenhum estado, não se sabe. Então, a Constituição diz que vai ter uma lei complementar que vai regular, tá, de que forma vai se fazer quando tiver essa pessoa no exterior. Inclusive, ela não foi editada ainda, então não se sabe como proceder, tá? Aí cada estado acaba se autodeclarando competente, enfim. Mas temos essa reserva aqui. Seguindo, nós temos... Peraí. Também para regular algumas questões relativas ao ICMS. Tá? Esse eu só vou falar para vocês, tá? Seria para regular o quê? Seria para definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadorias e da prestação de serviços, tá? E assim por diante. Vou mencionar que a última linha, ela fala regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Essa é bem importante, tá? Só colocar aqui, essa lei complementar aqui existe, tá? É a Lei Complementar 87, é conhecida como Lei Candir, tá? Então ela regula essas questões nacionais do ICMS, tá? Essa última hipótese aqui que vai ser trazida na lei, ela é importante por são chamados convênios no CONFAS. Esses convênios eles têm o objetivo de prevenir a guerra fiscal. Tá? O que é a guerra fiscal? É essa prática que os Estados têm de tentar conceder incentivos, enfim, para atrair investimentos para o seu território, né? Então a gente sabe que o Rio Grande do Sul, inclusive, ele já perdeu muitos investimentos em função disso, né? Lá os estados do Nordeste concedem benefícios, conseguem atrair. Só que não é assim que se faz, numa federação não pode ter, até pode, em âmbito nacional, ter alguma política de redução de desequilíbrios regionais, mas não é um estado brigando com o outro que se faz. Então, essa lei complementar aqui, ela tem que prever, então, que seja necessária uma deliberação dos estados para eles concederem benefícios fiscais do ICMS. Tá? Então o estado ele não pode sair criando. O estado aqui do Rio Grande do Sul, se quiser criar uma isenção, quiser dar... E aí tem outros tipos de benefício fiscal que são mais... eles são um pouco menos aparentes, né? A isenção é o mais aparente, mas tem o crédito presumido, a alíquota reduzida, tem diversas formas. Tudo pertence ao gênero benefícios fiscais e eles são essa forma de fazer a guerra fiscal, tá? Então, essa lei complementar aqui diz, não, vocês não podem sair concedendo isso, a menos que tenha uma deliberação entre os estados aprovando isso. Tá? Isso se dá no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, é o órgão do Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia, composto pelos secretários de Fazenda de todos os estados, e para conceder um benefício, então, o estado interessado tem que ir lá nesse conselho, apresentar e tem que ser aprovado por todos os estados, certo? Tá? Se isso não for respeitado, é inconstitucional essa lei, tá? A lei que deu o benefício, tá? Então, essa é uma das questões que vem aqui na Lei Candir. Bem relevante. Depois, também vai ter uma lei que vai regular alguns aspectos do ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Por exemplo, fixando alíquotas máximas e mínimas e também regulando a concessão de benefícios fiscais. E por fim,
tá? Prometo que é o último item aqui. Artigo 161. Diz assim, na repartição de receitas, cabe a lei complementar definir valor adicionado para fins de repartição do ICMS com os municípios, estabelecer normas de entregas de recursos da União para os fundos de participação dos estados e participação dos municípios, tá? O que é isso? É aquela questão da repartição constitucional das receitas tributárias. Até dá para colocar aqui com esse nome. É tratar sobre essa repartição de receitas, tá? Da operacionalização. Por quê? Porque, por mais que cada ente tenha lá a sua competência tributária, a Constituição, para dar uma equalizada na nossa federação, que é tão assimétrica, é tão concentrada em âmbito federal, e os municípios estão enfraquecidos, os estados também combalidos, então ele diz, União, você vai repartir uma parte da sua receita com os estados e com os municípios. Estados, vocês vão repartir uma parte das suas receitas com os municípios, tá? É sempre do maior territorialmente pro menor, tá? E daí a Constituição ela já diz quais são os tributos que vão ser objeto dessa repartição. Essa repartição ela pode ser tanto direta quanto indireta, então em algumas situações, exemplo, o IPVA, 50% do IPVA é repartido pelo Estado com o município no qual foi emplacado o veículo, tá? Isso é uma participação direta, vai direto para aquele município. Ou, às vezes, é por intermédio de fundos de participação, tá? Por exemplo, alguns tributos federais, como o Imposto sobre a Renda, o Imposto sobre Produtos Industrializados, uma parte dele vai para os fundos de participação dos estados, FP, e o fundo de participação dos municípios, FPM, tá? E esse fundo aí que vai distribuir para os estados e municípios, tá? E aí não tem essa relação direta, certo? Ah, porque teve tantas operações naquele território, vai direto. Tem critérios, né, de acordo com a região, critérios socioeconômicos, né, tentando equilibrar as desigualdades regionais. Então tem essas duas formas. Mas fato é que isso precisa ser regulamentado, né? É um procedimento bem difícil essa repartição. Então também vai ter uma lei complementar prevendo regras, tá? E com isso a gente fechou, tá? Então, não sei se é prematuro isso, mas de qualquer sorte vocês já têm uma listinha, então, das matérias reservadas à lei complementar na Constituição de 88 em matéria tributária, tá? Seria basicamente isso, cai bastante em prova objetiva. Pois não. Aqui? Aqui? É 12. 155, inciso 12, e é a lei complementar número 87. Também conhecida como Lei Candir, com K. Nada. Deixa eu ver que horas são. Ai, ai. Agora a gente vai resolver umas questõezinhas então, tá? Eu trouxe todas as matérias, eu trouxe algumas questões só da FCC pra gente ver na prática como é cobrado, tá? Então, vamos começar aqui. Então, nossa primeira questãozinha, vamos lá. Conforme a repartição de competências tributárias fixadas na Constituição Federal, o município, ao instituir os tributos de sua competência, deve obedecer aos limites estabelecidos pela Constituição do Estado em que estiver localizado? Não, tá? O município está vinculado à própria Constituição e à legislação complementar nacional de normas gerais, tá? Nada mais do que isso. Não existe, a gente sabe que não existe hierarquia, né, entre o município, o Estado e a União, tá? Ele só tem que respeitar essa delimitação da Constituição, tá? Se cada Constituição disse, União, você pode estabelecer normas gerais para todo mundo, então todo mundo tem que respeitar. Agora, o município tem que respeitar a Constituição do Estado, isso não existe. Tá? B. O município tem competência residual para instituir em seu território tributos não expressamente previstos na Constituição. Não, tá? A competência residual é somente a União que tem, tá? E ela diz respeito a impostos, tá? Tudo a gente tem que ter atenção a cada coisinha, tá? A competência residual, ela diz respeito à possibilidade de a União criar novos impostos, tá? Imposto é uma espécie tributária específica, tá? Então essa questão ela tá errada. E mesmo que colocasse aqui União, então digamos se fosse a União, estaria errado porque aqui fala tributos, né? Tributos é o gênero, também não estaria correto. Vamos para C. O município é competente para instituir taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos.
Sim, essa está correta. Claro que a questão abrange algumas outras coisas além do que a gente viu, né? Não abrange só as regras de lei complementar. Mas é difícil a gente pegar uma questão que trata de maneira pura sobre só um assunto, né? Então a gente vai acabar tocando alguns outros assuntos também. Mas nesse caso a alternativa correta é essa letra C, tá? Por quê? Porque a gente viu lá que as taxas elas estão na competência comum de todos os entes. Quem vai cobrar aquela taxa, vai instituir e cobrar, vai ser o ente que presta o serviço ou que exerce o poder de polícia, tá? A coleta de resíduos sólidos urbanos está na alçada dos municípios, tá? E vocês recebem, já junto com o IPTU, vem a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar, né? Então o município é competente sim. E foi até impugnado, tem uma súmula vinculante dizendo que é constitucional essa taxa, enfim, tá? Porque tem toda a discussão se é um serviço público específico divisível ou não, tá? Estou me antecipando aqui, mas é porque a taxa ela tem que ser cobrada por um serviço público específico divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte. O que é serviço público específico divisível? É um serviço denominado uti singuli, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse serviço ele tem que ser uti singuli. Ele não pode ser uti universi, tá? Ou seja, ele tem que ser prestado especificamente a uma pessoa, tem que ser possível identificar quem está se beneficiando daquela prestação, tá? Não é um serviço público uti universi, como, por exemplo, iluminação pública. Iluminação pública, a prefeitura bota vários postes na cidade, tem como saber quem que está se beneficiando? Não, qualquer pessoa que passe ali, tá? Pode ser alguém que nem é residente do município, pode ser alguém que nem tem imóvel, enfim, está passando, está se beneficiando do serviço uti universi, ele é geral, tá? Já o uti singuli, ele é específico e divisível, então ele é um benefício específico para uma pessoa, tá? E se entendeu que a coleta domiciliar é uti singuli, porque o município, ele passa ou ele contrata alguém que dá para identificar que ele passa em cada imóvel, tais dias da semana, coleta o lixo que lá estiver, tá? E prossegue. Então tem esse benefício específico para cada pessoa. Agora, a pessoa pode dizer, ah, mas eu não produzo lixo, tá? Eu estou morando no exterior e não está produzindo lixo. Bom, mas a autorização para a cobrança da taxa é pelo serviço prestado ou posto à disposição, tá? Se é posto à disposição, esse serviço já basta, tá? Para permitir a cobrança. Então essa é a questão das taxas pela prestação de serviço público. Tem que ser uti singuli. E a taxa de coleta de resíduos urbanos tá? Então essa que a gente vai marcar como correta. Vamos ver a letra D? O município pode instituir taxa para o custeio de iluminação pública? Não. Esse foi o exemplo que eu dei de serviço uti universi, né? E existiam as taxas de iluminação pública e tal, foram declaradas inconstitucional, hoje tem uma súmula vinculante dizendo que é inconstitucional. O Congresso ficou com pena dos municípios que iam perder essa receita, ele criou uma nova forma que foi a contribuição para o custeio de iluminação pública, né, que aí sim é constitucional. E aí, a competência da União para editar normas gerais em matéria tributária pode ser exercida por lei ordinária ou lei complementar? Não, né? Só por lei complementar. Certo? Então, por isso que a correta vai ser a letra C. Tá bem? Vamos para a próxima, então. Conforme estabelece a Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária. Está afirmando, é correto o que a gente viu lá, né? Dispor sobre conflitos de competência é o primeiro item. Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, CTN, dispõe que a competência tributária, tá? Aqui é a questão da competência tributária. Lembra que a gente já viu o que é competência tributária? É aquele poder de instituir tributo mediante lei, né? Criar. É indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de fiscalizar tributos, de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária a outra pessoa jurídica de direito público. O que vocês acham? Está correta, né? Deixa eu só passar aqui. Exato. Correto, mas por que indelegado? Se um está delegando para o outro? Peraí, é que isso também a gente não se aprofundou tanto, mas vamos lá. É aquela questão de competência e capacidade. Ok. O que eu falei delegar, mas talvez não seja a melhor expressão. Talvez o melhor fosse atribuir, tá? Porque a competência o ente político mantém para si. A questão é ele ficar com competência plena, abrangendo o poder de criar a lei e o de fiscalizar e arrecadar, ou ele pode ficar só com a função de criar a lei e atribuir essa função de arrecadar para outra pessoa jurídica de direito público, entenderam?
tá? Então, na verdade, a competência tributária em si, ela é indelegável, tá? Não pode, por exemplo, o Estado dizer, ó, delega o poder de criar o ICMS para o município, tal. Não pode. Ou delego a competência para criar o ICMS para uma autarquia. Ela não teria como, porque ela não edita lei, ela não tem um parlamento, nada, tá? Então, a competência é indelegável, tá? Mas essa atribuição de fiscalizar tributos, executar leis, serviços e atos, que é denominada capacidade tributária ativa, pode ser atribuída a outro ente de direito público. Tá? Em princípio tem que ser direito público, seria autarquia, fundação pública, não poderia ser, por exemplo, uma empresa pública, que é direito privado. Tá? Então vamos para a próxima. B. É delegável, então já sabemos que não, está errada, né? Mas pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido, está errado. C. É plena, ilimitada e delegável, né? Ela é tudo menos isso, né? Ela é condicionada às limitações constitucionais, enfim. Não é plena e ilimitada, ela é indelegável, tá? E compreende a competência legislativa, fiscalizatória, arrecadatória e sancionatória. Sim, em princípio sim, tá? Por isso que eu digo que o ente político ele pode separar essa funçãozinha e atribuir a uma outra pessoa, seria como delegar. Mas a gente não pode falar que a competência em si é delegável, tá? Vamos para D. Plena será dividida entre os entes na mesma proporção do produto da arrecadação na hipótese de tributo, cujo produto da arrecadação seja atribuído pela Constituição a 2 ou mais entes federados. Está um pouco truncada essa redação, né? O que ele está querendo dizer? Que a competência de um ente, ela seria fracionada quando ele reparte a receita daquele tributo com os outros entes, tá? Vamos exemplificar. Tem o Estado, os Estados-membros, eles têm competência para criar o ICMS, tá? No entanto, eles repartem uma parcela. 25% da receita do ICMS ela é repartida com os municípios, tá? Isso quer dizer que, então, o ICMS ele se torna de competência estadual e municipal? Não, tá? A repartição constitucional de receitas, ela não interfere na competência, tá? A competência é do Estado, tá? Ele vai e arrecada. O que ele vai fazer depois, ou seja, ele vai ter que direcionar uma parte do recurso para outros entes, não interfere, entenderam? E aqui a questão estava querendo dizer que interfere, tá? Que pelo fato de ser dividido o produto da arrecadação, essa competência estaria sendo dividida entre os entes. Isso não ocorre, tá bem? Tanto que esses municípios eles não têm nenhum poder. Não pode dizer, ah, mas tu está dando isenção, o que está fazendo, tá? Não é ele que tem essa competência. E a E. É indelegável, sendo permitida a atribuição das funções de arrecadar, de fiscalizar, de legislar não, né? E de executar leis a outra pessoa jurídica de direito interno. Vamos ver, o indelegável está correto, sendo permitida a atribuição das funções de arrecadar, ok, fiscalizar, ok, legislar, não, né? Não tem como dar para outra pessoa. E de executar leis, ok, a outra pessoa jurídica de direito interno. Aqui está um pouco truncado, né? Mas até poderia ser, né? Porque seria uma pessoa jurídica de direito público interno, que são as autarquias e fundações, basicamente, tá? Então, o erro está aqui no legislar, tá? Por isso que a gente vai ter que acabar marcando como correta a letra A. Certo? Alguma dúvida nessa questão? Tá. Próxima. A Constituição Federal atribuiu às leis complementares federais várias funções, de fato, dentre as quais a D. A. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e suas espécies. Parece correta? Parece, né? Como de fato está, onde é que a gente colocou? Aqui, né? Definição de tributos e suas espécies. Então, está dentro da reserva aqui. Então, seria a correta a letra A. B. Estabelecer leis sobre obrigação, lançamento e prescrição tributários. Até aqui, ok, né? É o segundo asterisco ali, né? Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Bem como fixar alíquotas dos impostos federais. Não, aí não, tá? É só para impostos, impostos previstos na Constituição, tá ali no primeiro asterisco, né? É prever fato gerador, base de cálculo e contribuição dos impostos previstos na Constituição, inclusive os da própria União, tem que estar em lei complementar. Agora, alíquota, não. A alíquota pode ser por lei ordinária. C. Reduzir ou ampliar as limitações constitucionais ao poder tributar? Não, né? É regular. A irregular estaria, né? Vamos olhar ali no quadro. Seria o segundo itemzinho aqui, né? Que é regular as limitações constitucionais ao poder tributar. Agora, é regular, é delimitar a extensão, prever como vai ser cumprido. Não é reduzir, né? Porque não pode uma lei que está em hierarquia inferior, ainda que complementar, limitar o que a Constituição previu, né? Então, não é reduzir nem ampliar, só regular.
Então veja que é uma questão, ela tá sofisticada, né? Porque ela dá a entender que está certo, mas ela modifica um pouco os termos, né? Por isso que a gente tem que ficar atento. Ó. É tudo questão da FCC. D. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária. Perfeito. Exceto quando se tratar do ICMS, cujos conflitos se resolvem por meio de convênios entre os estados e o Distrito Federal. Não, tá? Tanto que a Constituição ela só diz aquilo, né? Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Federal e municípios. Tá? Então é todos. Tá? Não tem essa ressalva aqui quanto ao ICMS. O que eu falei, até comentei com você sobre o ICMS, guerra fiscal e tal, é para concessão de benefícios fiscais. Tá? Então é para dar isenção, para dar algum benefício, tem que ter um convênio entre os estados lá no âmbito do CONFAS. Aí tem que ter o convênio. Tá? Agora, para regular um conflito de competência, não é papel do CONFAS. Tá? Conflito de competência, reserva de lei complementar. E a próxima, estabelecer normas atinentes à definição dos fatos geradores, das bases de cálculo e dos contribuintes dos tributos discriminados da Constituição Federal. Onde é que está o erro? Alguém se habilita? Como? Não. Tributos, exato. Alguém falou tributos, né? O problema está aqui no tributos, tá? O que é aqui? Quais são os elementos? Ó, você vai melhor. É fato gerador, base de cálculo e contribuintes, tá? Talvez eu devesse ter escrito por extenso. Mas fato gerador, base de cálculo, contribuinte, então tá perfeito. Agora é dos tributos? É dos tributos? Não, é dos impostos, tá? A gente tem que ser técnico agora, tá? Tributos é gênero que tem 5 espécies, sendo uma delas o imposto, tá? Então se eu estou falando aqui tributos, não, porque é só dos impostos, tá? Das taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, pode fazer tudo por lei ordinária, tá? Então por isso que não está correta a letra E. Então vejam, todas as alternativas são bem plausíveis, né? Elas só modificaram algum termozinho, então torna a questão um pouquinho mais sofisticada. Mas não era difícil. Essa aqui, né, claramente estava mais correta. Vamos fazer mais duas aqui. A Constituição Federal atribuiu às leis complementares federais várias funções, dentre as quais a D. Não. Essa foi a que a gente fez agora, né? Tá, então vamos para a próxima. A Constituição Federal, em diversos seus dispositivos, determina expressamente que o legislador federal edite normas jurídicas por meio de lei complementar, o que acontece, inclusive, em relação às normas de natureza tributária. De acordo com o texto constitucional, é necessário lei complementar federal para... Então vamos lá. Fixar as alíquotas mínimas do ISS... na verdade está correta, já falamos sobre isso, vamos nas outras alternativas. B. Instituir, no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não na competência tributária dos municípios. Tá? Essa está incorreta, por quê? Vocês não viram isso, mas além do imposto residual, existe o denominado imposto extraordinário. O que é o imposto extraordinário? É o imposto extraordinário de guerra, tá? O IEG. Tá? Esse imposto extraordinário de guerra, ele pode ser criado... na hipótese de guerra externa ou sua iminência, tá? E a Constituição diz que isso é competência só da União, tá? Então já está errada, tá? Isso é só da União que pode criar esse imposto extraordinário de guerra e aí não tem aquela vedação que não pode ser parecido com outro imposto, tá? Porque a Constituição diz compreendidos ou não na sua competência tributária da União, tá? Então, quer dizer, a União ela pode criar um imposto extraordinário de guerra que tem o mesmo fato gerador do ICMS, ou seja, quando circular a mercadoria, vai incidir o ICMS e mais imposto extraordinário de guerra. Tá? Nesse caso, ocorre uma bitributação, sim, mas que é autorizada na Constituição. Tá? Esse seria o imposto extraordinário de guerra. Ele é só da União, tá? E aqui, então, está falando em município. Vamos para C. Definir os fatos geradores das contribuições de melhoria. Não, tá? Se fosse de imposto, seria definir o fato gerador do imposto, né? Contribuição de melhoria não tem aquela restrição para fato gerador, base de cálculo e contribuintes, tá? Então pode ser por lei ordinária. D. Definir a base de cálculo das taxas, né? Também não. E E. Instituir o ISS. Não, instituir, quem vai instituir é uma lei ordinária municipal, né? Bem como definir os serviços sujeitos a esse imposto. Essa segunda parte, sim.
tá? E é isso que vai resolver A também, mas então vamos voltar aqui no nosso quadrinho. É claro, eu não esmiucei tudo bem aqui para vocês, tá? Mas tem essa questão aqui do artigo 156, inciso 3, deixa eu botar essa vírgula um pouco mais discreta, para vocês entenderem que é inciso 3, prevê que regular algumas questões do ISS, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, é reserva de lei complementar, tá? Deixa eu retomar aqui para vocês o que tem que ser reserva. Deixei aqui. Eu mencionei para vocês que uma das coisas era prever a alíquota mínima e máxima, tá? São 3 coisas. É fixar as alíquotas máximas e mínimas. 2. Excluir da sua incidência exportações e serviços para o exterior, ou seja, existe aqui uma imunidade para serviços prestados ao exterior. E regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados, tá? Ou seja, no caso do ISS, aí sim é uma lei complementar que pode autorizar ou não benefícios fiscais, que no ICMS é por convênio entre os estados, tá? Então, nesse caso, sim. O que não é fixar a alíquota. É que o termo é meio estranho, né? Fixar a alíquota mínima, na verdade, não está fixando a alíquota, né? Está prevendo, está estabelecendo a alíquota mínima ou máxima. Isso também tem um sentido de prevenir guerra fiscal, tá? Uma das questões que está aqui, só para a gente lembrar, é a alíquota mínima e máxima, tá? Vocês vão ver que também tem alguns tributos que tem uma resolução do Senado Federal que vai prever a alíquota mínima e máxima, enfim, tá? Então isso sim. Agora nunca vai ser para fixar a alíquota, tá? É mínima e máxima, ok, vai variar, digamos, de 2% a 5%, é em torno disso, tá? Agora o município, ele sempre vai ter que ter alguma liberdade, tá? Não pode a União lá obrigar, o ISS vai ser 2%. Não, mas vai ser 2%. Tem que ter alguma liberdade, porque é da competência do município esse imposto, tá? Então vai ser ele que, dentro daquela margem que a legislação nacional lhe deu, vai escolher qual percentual que vai ser cobrado, qual alíquota. A alíquota é isso, tá? É esse percentual que vai ser cobrado, tá? Então a resposta correta aqui é a letra A, tá? Alguma dúvida sobre isso? Tá, então a gente vai fazer um intervalo, tá? De 15 minutos, então a gente retorna aqui às 10h15 para continuar, tá bem? Obrigado.